O Bolsonaro lançou agora 4 novas estratégias no STF para não ser preso e também para tentar reverter a sua inelegibilidade para as próximas eleições. Eu vou fazer aqui uma análise sobre quais são essas 4 estratégias e o que eu penso delas, se elas tendem a funcionar, se podem funcionar ou se vão ser uma catástrofe completa. O fato é o seguinte, o Moraes e o Gonê, como a gente sabe, não tiraram férias, ficaram aí analisando o processo, o Gonê está correndo para preparar aquela denúncia do inquérito do golpe, e todo mundo já sabe o resultado, todo mundo já sabe que eles querem a condenação do Bolsonaro e dos outros lá que aparecem no inquérito, mas o alvo principal, obviamente, é o Bolsonaro. Veja que é um absurdo falar em justiça que já sabe o resultado, né? Isso aí não deveria acontecer num país livre, mas o Brasil já não é mais um país livre há muito tempo. Então, cabe sim falar a justiça que deseja de antemão um resultado para o futuro. A primeira estratégia eu já tratei no vídeo anterior, vejam o vídeo que eu fiz antes desse, que é sobre o novo advogado do Bolsonaro. Ele contratou um novo advogado chamado Celso Vilardi. Ele não vai ser o único advogado, ele vai trabalhar também na defesa do Bolsonaro, junto com o advogado Paulo Cunha Bueno. Como nós já vimos no vídeo anterior, o Celso Vilardi, ele é um advogado do sistema, ele é um advogado que era chamado para dar entrevista na Globo News, que era chamado para dar entrevista na CNN, que disse que o Bolsonaro tinha todos os indícios de que realmente participou de uma trama golpista, ele desancava o Bolsonaro, disse que a Polícia Federal fazia um excelente trabalho, enfim, era e é, aparentemente permanece sendo, um advogado do sistema, um advogado que endossa as narrativas do STF. Assistam ao vídeo anterior para entender quem foi esse cara que o Bolsonaro contratou, não sei por quê. O fato é que esse cara, esse advogado, Celso Vilardi, ele transita bem pela imprensa também, aparentemente, não só pelo STF. Ele conseguiu, agora no dia 10 de janeiro, emplacar pelo menos 3 matérias no jornal o Globo, com 3 jornalistas diferentes. Lauro Jardim, Malu Gaspar e Bela Megali. Então ele está contando por aí quais vão ser as suas estratégias, o que faz a gente desconfiar que talvez não seja exatamente isso ou não seja somente isso. Então essa primeira estratégia do Bolsonaro, que seria contratar um advogado com bom trânsito no sistema, um advogado com boa interlocução com os agentes do regime, essa é uma primeira estratégia que eu tenho lá o meu pé atrás, como eu já falei no outro vídeo, um advogado que já o desancou, já praticamente o chamou de golpista, servindo como seu novo advogado, é algo que realmente não me cheira muito bem. Mas, enfim, essa é a primeira estratégia e o fato é que esse cara já está emplacando matérias nos jornais. Então, nós podemos até compreender que talvez essa estratégia seja para uma atuação política e não jurídica. Como nós sabemos, pouco importa hoje em dia se o advogado é bom juridicamente. Você pode ter o melhor advogado do mundo. Isso não interessa mais. O que interessa hoje é se o advogado tem bom trânsito, se ele se dá com os ministros, se ele é bom de política e não de direito. O direito no Brasil já acabou. Não importa se o advogado é o melhor no direito. Hoje em dia isso não tem mais validade nenhuma. E eu falo isso com dor no coração, porque eu sou da área do direito. E eu não gostaria que isso estivesse acontecendo. As coisas não deveriam ser assim. Mas o fato é que o STF transformou o Brasil no país do QI, no país do quem indica, no país daquele que consegue circular melhor nos corredores do STF, naquele que tem as melhores relações, daquele cara que frequenta os convescotes e tem intimidades com os ministros. Infelizmente, o Brasil se transformou nisso, por força e obra do STF. Então, esse novo advogado do Bolsonaro, obviamente, ele não vai atuar, creio eu, simplesmente na área jurídica. Quero crer que ele vai utilizar os seus dons da política
para atuar na causa do Bolsonaro. E ele pode, de repente, quem sabe, eu não confiaria, porque eu já vi o histórico do cara. Mas, enfim, digamos que ele, de fato, tenha sucesso em atuar politicamente e consiga levar o caso do Bolsonaro lá para 2026, esperando a mudança de ares no Brasil, motivada, empurrada pela mudança de ares nos Estados Unidos. Pode ser que consiga empurrar o caso para ser julgado apenas em 2026, por exemplo, e consiga alguma reversão por conta de uma mudança de conjuntura. Então, com isso, ele poderia tanto evitar uma prisão do Bolsonaro, como poderia até mesmo, de repente, reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu não sei se dá para confiar nesse cara, mas enfim, eu estou aqui levantando as hipóteses possíveis. A segunda estratégia do Bolsonaro, essa sim já é uma estratégia desse novo advogado, é desacreditar, descredibilizar a delação do Mauro Cid. Essa estratégia já foi adotada pelo advogado do general Braga Neto. Como nós sabemos, a delação do Mauro Cid, de fato, não tem crédito algum. O próprio Mauro Cid já teve áudio vazado dizendo que tudo aquilo ali que ele falou porque ele estava sendo pressionado pelas autoridades que queriam que ele falasse aquelas coisas. Agora, veja bem, isso aí seria uma defesa de caráter jurídico, porque você vai estar apresentando argumentos jurídicos, argumentos no sentido de que aquela delação do Mauro Cid não é uma delação confiável. Então, você vai estar fazendo uma argumentação lógica, o que, a meu ver, hoje em dia, no Brasil, se tornou completamente inócuo, especialmente em se tratando de Supremo Tribunal Federal, onde não vigora a lógica, mas sim a política. Não tem nenhuma relevância em uma corte que não está nem aí para a justiça. A terceira estratégia saiu na coluna da Malu Gaspar, que é no sentido de que esse novo advogado vai recomendar que o Bolsonaro evite ficar falando em impeachment de Alexandre de Moraes. Eu, francamente, considero que essa estratégia beneficia apenas uma pessoa, e essa pessoa se chama Alexandre de Moraes. Você simplesmente vai requerer que o sujeito que tem o maior capital político do Brasil renuncie à sua voz e deixe de pedir em público a coisa mais importante para o país, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, um homem com milhões e milhões de apoiadores, deixando de fazer o pedido que mais interessa para o país. Então, essa estratégia não beneficia o povo, pode beneficiar ou não a pessoa do Bolsonaro e vai beneficiar, com toda certeza, o próprio Alexandre de Moraes. A quarta estratégia é um eventual pedido de indulto. Isso saiu na coluna da Bela Megali, do Globo. Segundo saiu na coluna, o que eu também não tenho lá certeza se foi realmente isso que aconteceu, porque eu não confio nesses jornalistas, o Bolsonaro estaria fazendo um cálculo eleitoral no sentido de que, se ele viesse a ser preso, ele ganharia um capital político muito grande, ele teria um grandíssimo poder de influência para fazer o seu sucessor. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas sobre se isso realmente aconteceu, se ela realmente teve essa informação, ou se isso é um wishful thinking na cabeça dela. Então, segundo a coluna, em 2027, com um suposto Senado mais conservador e a depender de quem vencer as eleições presidenciais, o Bolsonaro teria um indulto em seu favor. Francamente, eu considero isso uma ideia de jirico. A gente já sabe o que aconteceu com o Daniel Silveira, que já recebeu o indulto do Bolsonaro, que foi imediatamente tornado sem efeito pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente também o Lula assinou um decreto de indulto no Natal de 2024. Esse decreto, como eu já fiz vídeo também, ele abarca integralmente a situação do Daniel Silveira e até agora está todo mundo se fazendo de morto, fingindo que nada aconteceu. Então a gente sabe muito bem que qualquer indulto que venha a ser dado ao Bolsonaro vai ser judicializado, ou seja,
vai ser levado à Suprema Corte e vai ser anulado se as coisas continuarem do jeito que estão agora. Então, essa estratégia de contar com uma eventual prisão e um eventual indulto logo no dia seguinte me parece uma ideia de irico. Eu prefiro não acreditar que isso realmente se passou pela cabeça do Bolsonaro ou do seu advogado. Em suma, nenhuma dessas estratégias por si só tem o poder de livrar o Bolsonaro da prisão ou de reverter a sua inelegibilidade. É claro que pode haver outras estratégias que não foram divulgadas na mídia e que nós não sabemos. Eu só sei que dentre essas estratégias divulgadas, 2 são completamente inócuas, porque são estratégias jurídicas num país onde não há mais o direito, ou seja, a estratégia de pedir um eventual indulto e a estratégia de desacreditar a delação do Mauro Cid. Essas 2 são estratégias do âmbito jurídico. Como não temos mais direito, são estratégias inócuas. Uma outra estratégia não beneficia o Bolsonaro, ao meu ver, só beneficia o Alexandre de Moraes, que é parando de pedir o impeachment do Moraes, ou seja, desperdiçando todo o seu capital político e deixando de pedir a coisa mais importante que nós precisamos no Brasil hoje. Ou seja, dessas 4 estratégias, a única que pode vir a ter algum resultado ou não é essa troca de advogado com contatos políticos no STF. Só que, como nós já vimos do histórico dele, essa contratação pode ter efeitos para o bem ou para o mal.